Então vamos contar para todo mundo qual foi o susto? Vamos Porque contar. o cabelinho que deu trabalho, né, Débora? Pois é, nossa, aquele cabelo deu trabalho, hein? Meu Então, Deus. deixa eu só fazer aqui, criar uma expectativa para todo mundo, porque a gente vai conversar sobre o cabelo que aconteceu. Vamos falar um pouquinho dos bastidores, porque a Débora, ela veio da cidade dela, Guaíra, né? Isso. E foi ontem lá para Maringá, 300 quilômetros mais ou menos de distância, né? E, ah, sim. 300 quilômetros. Ela, juntamente com a Lu, também esteve lá, né? Sim. No evento. E para vocês que são colorimetristas, já conhecem a Débora, né? Então, Débora, ela já participou comigo no evento que teve Mato Grosso Dourados. do Sul, Eldorado. Dourados, né? É Do, dourados? Dourado. E Três Não, Lagoas também você Eldorado? estava? Oi? Dourado e Três Lagoas. Três Lagoas você Não, estava ou não? foi dourado só que eu estava. Dourado. Ok. Então, para todos vocês que estão nos vendo agora, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças do Instagram. E eu tenho meia hora aqui com vocês para que eu não atropele a outra live que vai acontecer lá no Educadores, tá? Que já tem uma programação lá com um tutor, um aluno para poder te ajudar. Débora, eu estou aqui com a Débora, peguei ela de sopetão, saindo da academia aí, para poder explicar uma coisa que aconteceu nas mãos dela ontem no evento em Maringá. Débora, começa aí explicando. Primeiro, a gente fez o teste de mechas, começa desde o teste de mechas, depois você explica o que aconteceu ontem. Vai lá. Tá, então, nós fizemos o teste de mechas, ocorreu tudo bem, né? A mecha não aqueceu, nada, tranquilo. Daí eu fui, peguei o cabelo, era muito cabelo, eram umas 4 cabeças mais ou menos. Nossa, ela tinha uns 300 gramas de cabelo na cabeça. E eu subi no palco, né? Porque eu trabalho rápido e eu sabia que ia demorar um pouco aquele cabelo. E comecei a fazer o cabelo. O teste de mecha foi feito com 30 e com 40 volumes. E eu comecei a fazer o cabelo com 30, né? E fui embora. Só que na hora que eu terminei, eu demorei mais ou menos 1 hora e 20 para mexer todo o cabelo. A hora que eu terminei, que eu tava descendo as escadas, ela desceu na minha frente, a modelo. Eu vi que o cabelo dela tava pingando água. Daí eu pedi para voltar, né? Eu falei assim, vou pedir para voltar e mostrar logo o que tá acontecendo, para depois o pessoal já tá por dentro do que tá acontecendo, né? Que, né, pode acontecer isso no salão de beleza, acontece muito isso. E daí Então ela vamos dar só foi. dar uma pausa aí para todo mundo ficar entendido aí do que aconteceu. Fizemos o teste de mechas em dois. Na verdade, foi feito o teste de mechas já no modelo costurado, pegando várias mechinhas com 30 e várias mechinhas com 40. Não foi só uma mechinha com 30 e uma mechinha com 40. Foi mais 5, 6 mechas com 30, mais 5, 6 mechas com 40. E não deu nada. Chegou no fundo de clareamento 8, teve até uma área que chegou no fundo de clareamento 9, certo? Isso, exatamente. No teste de mechas, ok. Aí quando ela começou a fazer no palco, porque ela fez um pré-corte, tirou uma área do cabelo dela que estava já uma área descolorida ali e ela quis o corte curto, tirou mais de um palmo do cabelo dela, né? Sim, E mais de um aí pau. fez um pré-corte ali no palco e começou a fazer o trabalho de mechas. Antes dela terminar todo o processo, ou depois que terminou todo o processo, você percebeu que estava saindo água? E a hora que eu terminei todo o processo, que ela desceu a escada, eu vi que estava pingando. Daí eu já pedi para ela parar, para. Aí ela parou, eu falei assim, vou mostrar, né? Vou mostrar que o pessoal já vai ver o que está acontecendo e, né, vai acompanhar o processo, né? Então, Só na conversa com a cliente, ela não passou, não tinha progressiva. A casa dela não é antiga, porque ela disse que foi a família dela que construiu faz pouco tempo. Então, possivelmente, o cano ali é de PVC, o cano não deve ser de ferro ou de cobre. Ela não usa shampoo para piolho, shampoo de caspa. Ela não veio da praia, ela não estava na piscina, ela não usa remédio que seja remédio para depressão, que vai dar também alguma reação no suor em contato com o cabelo, acontece reações. Ela não ela não passou por uma cirurgia ou por um trauma para o cabelo dela ter anomalias e por conta disso não conseguir, né, lidar com a descoloração. Mas existia algum ativo ali, que possivelmente era algum metal, que fez com que acontecesse a reação. E começou a minar água, começou a sair água de pingar no chão.
Só que quando a Débora ela abriu, o cabelo tava com resistência. E eram algumas mechas, não era todo o cabelo. Então, algumas mechas começou a pingar. Mas dessa que começou a pingar, e depois que começou a tirar as primeiras mechas e deixando as próximas no lavatório, a água começou a invadir a cabeça inteira. E aí, o que aconteceu, Débora? Então, aí eu levei ela lá pro fundo, né? E comecei a limpar. Aí partes do cabelo dela tava abrindo melhor e outras não. Daí tava manchando. Chegava em 7, chegava em 8, outra já tava em 9. Aí eu comecei a pegar uma toalha limpa, uma toalha seca, e fui erguendo todos os papelotes e fui limpando as mechas com uma toalha seca e repassando o pó na parte que estava... eu via resistência, que não estava elástico e tinha, assim, resistência. O cabelo dela aguentava a descoloração. Então, eu fui repassando o pó com a mesma oxidação de 30 volumes no cabelo dela. Fui repassando. Só que eu percebi que a raiz dela já estava manchando toda, porque conforme eu erguia, a água de dentro dos papelotes descia para o couro cabeludo e já manchava as outras mechas. Enfim, o cabelo manchou muito em várias partes, a raiz. Algumas partes abriu para o 8, algumas para o 9. Teve poucas mechas que chegou até no 10, que eu percebi. Então, ela abriu 3 fundos de clareamento. E o que aconteceu? O pior de tudo é que eles não tinham os tonalizantes que a gente precisava. O que o tinha me passado, que nós tinha planejado para o cabelo dela, não estava mais nos planos, porque não dava mais certo. Ele tinha me passado, acho que era o 10, o 9,89, que era para chegar no fundo de clareamento 9. Era para passar um 9,89 com meio centímetro de violeta e meio centímetro Mas de... antes de a gente chegar nesse ponto, você lavou... Eu vou te fazer pergunta como se eu não estivesse lá, tá bom? Tá. Você lavou todo o cabelo porque estava tendo a reação ou você continuou o processo? Eu continuei. Eu só limpava e repassei ele mecha a mecha inteirinho. Certo. Só para todo mundo saber, 5 cabelos estavam sendo feitos ao mesmo tempo. Sim. Um deles era o da Débora. E o da Débora era um cabelo para 3 ou 4 cabeças. Era muito cabelo no cabelo daquela mulher. E aí, como falaram assim, a Débora estava com 2 assistentes lá, então um assistente falou, não, porque a Débora é muito rápida. Eu falei, então Débora, você vai pegar isso aqui. E aí, nessa que ela é muito rápida, vai lá, pegou a bucha. Quando aconteceu de ficar o cabelo emanando muita água, ela ficou controlando para ver se não ia ter alguma reação de deixar elástico, de quebrar o fio. E ela ficou controlando ali, ficou reaplicando o produto. Desde você começou o cabelo, acho que umas 10 horas, 10 e meia? Eu fui terminar esse cabelo às 5 horas da tarde. E daí nós começamos a finalização dele. Mas o que aconteceu? Daí o entrou, eu perguntei, Alejandro, eu vou fazer só com 5? Não, faz o 5 mais 5,1. Mas aí você tem que falar, o que aconteceu na raiz de todo o cabelo? O que aconteceu? A raiz ficou com vários, não era nem marquinha, era manchas, que escorreu. Ficou manchas numa altura 7. Por que aconteceu? Por que aconteceu de manchar toda a raiz? Porque a água dos papelotes que eu virava, né, para limpar, a água descia. Ia pro couro cabeludo. E descia o pó junto. Então, isso foi manchando. Pensa, pessoal. Pensa, pessoal, que essa água começou a escorrer e vinha pro couro cabeludo dela. E aí levava pó descolorante junto. E começou a manchar inteiro a raiz daquele cabelo. Inteiro. E aí tinha até uma pessoa que estava lá, porque não tinha como trazer todo mundo lá para aquele local para todo mundo ver que estava no evento, mas tinha um profissional que eu falei, fica em cima, porque depois a gente vai explicar tudo que vai acontecer aqui, que está acontecendo lá pro povo que tá tendo o evento. E aí tinha um rapaz que ficava em cima lá o tempo todo de você. Como é que foi? Então, vocês não têm noção, a pressão dos outros profissionais olhando o que estava acontecendo comigo. Todo mundo em cima, tipo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei assim, tô tentando, vou dar o melhor de mim aqui. Só que assim, eu não me apavorei. Eu tava calma, só que assim, eu queria uma solução, eu queria resolver. Só que não tinha os produtos para resolver, não tinha os tonalizantes que a gente precisava. Entendeu? Nós tínhamos que criar de uma forma lá.
E assim, você procurava no meio daquela bagunça e coloração que você não conhece, a numeração era muito pequena. Nossa, foi muito difícil mesmo. Foi uma aprovação para mim. Eu já, Aí, eu já sonhei com isso acontecer há muitos anos atrás, né, Alejandro? O que aconteceu? já. Eu lembro, você me contou. Vamos colocar para eles em parte para todo mundo entender? Aí a Débora falou: tô no lavatório, raiz toda manchada, vou escurecer essas manchas na raiz. Para escurecer as manchas na raiz, como o cabelo estava pro laranja, você tem que escurecer com um tom frio, mas um tom frio não dá muita fixação, então você coloca a base. Aí você usou 5.1 e 5.0. Quando usa 5.1 e 5.0 e pega em qualquer cabelo que está descolorido, o que acontece? Fica azul. Ficou azul. Gente, eu comecei comecei da nuca. Comecei aqui. E quando eu cheguei assim perto da orelha, eu olhei para a raiz e tava azul, azul, azul. Aí eu me apavorei, falei, não deu bom. Corri pro lavatório e fui lavar. Aí eu meti água no cabelo dela, nisso escorreu aquela tinta e o cabelo ficou um azul que vocês não têm noção. Ficou muito azul. Aí eu falei assim, vou tentar só com shampoo. Aí passava o shampoo não saía. Levei ela pra cadeira. Aí eu falei, vou fazer uma shampoozada. O Alejandro nem pensava que eu ia mandar mensagem mais para ele lá no palco. Chama de shampoo descolorante para ficar mais bonitinho. Aí eu fiz um shampoo descolorante nela. Fiz 20 gramas de shampoo, 20 gramas de pó, 20 gramas de OX de 20. E limpei. Limpei uma vez, não saiu, enxaguei, fui lá e limpei mais uma vez. Daí saiu tudo. Tá? Só que nessa de sair tudo, também desbota a raiz, né? Sim, mas não sei, acho que pôs a mão ali, não pode, porque não desbotou. Porque foi muito rápido. Mas vai gerar uma oxidação na raiz. Mas aí, como a gente escureceu, depois que é a parte que eu quero que você explique. Porque é o seguinte, ó, gente. Quando o cabelo ele tá descolorido e tem mancha na raiz, você precisa tonalizar todo o cabelo para depois resolver a mancha. Se você resolve a mancha antes de tonalizar, qualquer pingo que pegue, qualquer resbalo que dê no cabelo descolorido, ele suga na hora. E como o cabelo estava numa reação química que ele estava aquecendo e ele também estava liberando água, ele estava super receptivo. Qualquer coisa que passasse perto dele, ele segurava o pigmento frio. Então ele deixou azul na hora ali. Por quê? Porque o cinza ele tem uma grande carga de azul. Essa empresa a gente conseguiu entender que ela é mais fria do que muitos que a gente está acostumado a trabalhar também, que são nacionais, e aí deu essa reação. Então, quando ela tira aquele azul que ficou na raiz e que pegou também parte no cabelo descolorido, agora está na hora de recomeçar. Começa daí agora. Explica a partir daí. Aí a parte foi bem complicado, porque daí chegou um técnico, né? Que é da marca, aquele rapaz loiro, eu não lembro o nome dele. Ele chegou e ele queria fazer o processo de coloração, e eu não queria aceitar também, porque eu sei que o Alejandro não ia concordar com aquilo. Daí eu falei, o que eu Porque faço? ele queria aplicar uma coloração permanente para poder tonalizar com coloração permanente. Aí abrir mais natural ainda ia dar mais laca. Vai. E como o Alejandro estava dando uma palestra na frente, e com certeza ele estava dizendo que não se tonalizava cabelo com coloração, eu não queria fazer, mas eu não tinha tonalizante, que era o que o Alejandro pediu para passar, não tinha, e eu estava procurando o que dava para fazer ali, mas eu queria a opinião primeiro do Alejandro. Daí eu pedi para a menina chamar ele lá, daí ele veio e nós começamos a calcular. Aí, calma aí. Aí nessa hora eu chamo lá o organizador do evento. Não, eu nem chamo. Eu falei, eu já vou. E na hora o organizador do evento veio e falei, Alejandro, eu preciso fazer um sorteio aqui de uns brindes, de uns produtos. Você não me dá 5 minutos? Falei, dou. Aí eu parei o que eu estava falando lá na frente. Ele entrou no palco, começou a fazer um brinde lá, fazer sorteio e tal. Aí eu fui para os bastidores. Aí continuou com você. Aí foi quando nós passamos o 9,89 com o 8. Né? Aí tonalizamos todo o cabelo, só que mesmo assim não tinha para fazer a raiz, o tonalizante para fazer a raiz. A gente queria uma cor na altura de 8, não tinha, só tinha a base na altura de 8, que era tonalizante. Na verdade, todos os outros cabelos a gente criou com corretor. Né? Só falando aqui dos outros cabelos. Um cabelo, a gente pegou a base 8
e criamos um 8.7 frio. 8.71 a gente criou só com corretor. Depois o outro a gente criou um 8.1 pérola, só com corretor. O outro, então a gente criou só com corretor, pegamos a base e a gente fez todos os cabelos só com corretores, base e corretor, porque a empresa não estava com tonalizantes, né, na altura que a gente precisava e só tinha coloração permanente. E aí, alguns queriam usar coloração permanente, falei, não vai usar. E aí teve uma hora que a Débora estava lá envolvida no cabelo, eu chamei a Lucinéia, que também é colorimetrista, e coloquei ela na frente de todo mundo e falei assim, Lu, é o seguinte, você está responsável. Chamei todo mundo e falei, ó, técnico da marca, você também que trabalha para a marca, ó, que a Lu falar que vai ser colocado, é lei. For para brigar, briga comigo depois. Mas a Lu aqui, ela está responsável por todas as cores que forem ser criadas aqui nos bastidores. Eu tenho que voltar para o palco. E aí, qualquer coisa depois, você me passa lá se tiver alguma dúvida aqui. Mas o que a Lu falar aqui é lei. Aí, nisso foi um pouquinho depois disso, né? Porque todos os cabelos a gente fez e ficaram muito bonitos, né? Porque foi feito toda na questão da regra do 11, regra de proporção. Mas o teu cabelo não tinha. E a gente queria uma cor fria, que não fosse fria demais, porque ia chumbar, aquele cabelo estava segurando muito pigmento frio. Se usasse corretor, ia chumbar, ia ficar azul, ia ficar verde, ia ficar um cinza zoado. Então a gente, como tinha fundo de clareamento na altura de 8 e na altura de 9, nós não tínhamos o 8.89 para criar ali, e aquele risco do corretor dele, de alguma forma, ele também sobressair. Pegamos o 9.89, mas a gente escureceu ele com 8.0 para uniformizar, e aí dá um 8,5 mais ou menos. Né? Vai daí. Deu certo. Aí eu não vou me lembrar, foi... O que foi feito foi com... A raiz foi feito com 3, com 7 e com 5.3. Aquele esfumado de raiz. A passagem de cor. Para corrigir toda a raiz. Aí essa foi a ideia da técnica lá. Porque eu não conseguia mais pensar por conta que não tinha nada do que a gente queria. Então foi assim uma criação bem que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Do jeito que eu fiz, mas deu certo. Na verdade, quando eu cheguei, já estava terminando essa aplicação aí na raiz, né? Aí, se a gente fizer um cálculo simples, foi o que eu fiz com ela, você pega um 3, mistura com 7, dá 10. Porém, se o cálculo, como não está entre a cor que está faltando, se fosse para criar um 5, você pegaria um 4 com 6. Ela pegou um 3 com 7. Então, 7 mais 3, 10. Teria que dar 5. Mas como o 3 ele acaba puxando e escurecendo mais, ele vai por um 4. Um 4,5 próximo do 5, talvez até um 4 mais próximo mesmo, num tom mais escuro. E como ela está aplicando um 5.3 também, então tem dourado no 5.3, ajuda no escurecimento. O 4 base com o 7 base, ele tende a fechar mais a cor e dar mais fixação, porque são bases. Mas tudo manteve ali na altura de, não de 5, um pouco mais escuro do que 5. Talvez um 4 foi o que eu vi mais ou menos ali. Mas se tivesse usado somente 5, teria um resultado sem tanto transtorno. Não sei porque tem muita gente que pega, vou misturar 3 com 7, vou misturar 4 com 8. Sabe, isso daí não faz muito sentido, porque você precisa entender, tá? Se eu misturar isso com isso, qual que é a altura que vai dar? Ah, vai dar a altura de 5? Então usa 5. Para que fazer toda essa lambança? Mas, continuando, o que aconteceu? Mas daí, graças a Deus, deu certo. Deu um efeito muito bonito no cabelo, né? E nós conseguimos entregar um resultado bem legal para o cabelo.